Oi, eu sou a Gabriela e sejam bem-vindos ao meu canal, e no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo questões de processos seletivos sobre o conto A Cartomante do Machado de Assis. Caso você não saiba, eu tenho um resumo desse conto aqui no meu canal, então se você quiser é só ir lá assistir. E bora lá! O conto A Cartomante integra a obra Várias Histórias de Machado de Assis. Dele é incorreto afirmar que a. Se desenvolve a partir da afirmação de Horácio de que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. B. Apresenta um triângulo amoroso no qual Rita, casada com Vilela, o trai com um amigo Camilo. C. Caracteriza a personagem feminina como uma dama formosa e tonta e mostra insinuante como uma serpente. D. Apresenta um final feliz, já que a previsão da cartomante sobre o amor dos dois realiza-se plenamente. E. Se trata de uma narrativa tradicional, com estrutura bem definida, conduzindo a história para um clímax inesperado, o chamado elemento surpresa. A questão A, então, está correta, ela é literalmente a primeira frase do conto, e é em torno disso que vai se desenvolver ele. Então eles começam introduzindo essa frase misteriosa, para depois desenrolar o conto e começar toda essa coisa de crença ou descrença. A alternativa B, então, também está correta, essa na verdade é bem básica, que dá para saber se você leu o livro ou pelo resumo. A questão C também está correta, a Rita vai sim ser descrita como formosa e tonta, só que na verdade a gente percebe depois que ela não é tudo isso, tanto que ela vai cercando Camilo e mesmo que ele quisesse, ele não consegue fugir. A questão D, então, tá totalmente errada, é meio que uma pegadinha pra ver quem realmente conhece o conto, tanto que a cartomante ela vai ficar falando pro Camilo que ele não precisava se preocupar, porque o Vilela não sabia nada da relação dos dois, só que no final a gente sabe que o Vilela ele mata todo mundo. A questão E está correta também. Um livro normalmente ele é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, e não diferente a esse conto. Eles começam então introduzindo ali um mistério, uma crença, e aí depois eles descobrem toda essa relação do Camilo da Rita, e no final o Vilela ele vai matar os dois. Só que até isso acontecer eles vão desenvolvendo todo um mistério para chegar nesse determinado momento. Lembrando sempre, então, que o realismo ele vai vir logo depois do romantismo, então meio que na época isso vai ser uma grande quebra de expectativa, porque eles esperavam sempre um final romântico de felizes para sempre, e quando eles vê ali é um final em que os amantes morrem. E então, a alternativa que você deveria ter marcado é a D, que está errada. Sobre a narrativa machadiana, A Cartomante, apenas não se pode afirmar que a. A personagem Rita, ao concluir que havia muita coisa misteriosa e verdadeira neste mundo, traduz vulgarmente a sentença de Hamlet, o famoso herói shakespeariano: há mais coisa no céu e na terra do que sonha a nossa vã filosofia. B. O desfecho de A Cartomante é trágico, e seus personagens Vilela, Camilo e Rita formam o típico triângulo amoroso de grande parte das obras do período realista. C. A personagem Rita mostra-se descrente em relação às premonições da cartomante, opondo-se ao comportamento de Camilo, extremamente supersticioso e obcecado por bruxarias. D. A ironia machadiana reflete-se sobretudo nos momentos finais do texto, pelo contraste entre profecias otimistas da cartomante e o destino cruel dos amantes Rita e Camilo. E. A narrativa A Cartomante retrata uma situação de adultério e confirma a tendência realista para destruir e ridicularizar o casamento romântico. A A é bem parecida com a primeira questão que a gente já falou aqui, então sim, ela está correta. A questão B, então, também vai estar correta, justamente por aquilo que eu falei antes, de que os realistas queriam quebrar essa expectativa ou quebrar esse costume de fazer finais sempre românticos e perfeitos. Então eles vão passar justamente a retratar a realidade, o que era algo muito comum nesse período. A questão C, então, que vai ser a incorreta, tanto porque ela contradiz a questão A, que a gente colocou como correta, porque, na verdade, a gente vê no conto que a Rita é quem vai na cartomante, vai estar super crente naquilo que ela falou, até porque ela queria acreditar e precisava acreditar naquilo, enquanto o Camilo, pelo menos no início do conto, ele vai se mostrar super descrente e depois, no momento em que ele encontra a casa da cartomante, ele vai começar a sentir as suas raízes de infância e de crença mais fortes e ele vai visitar a cartomante, ou seja, ele vai voltar a crer porque ele precisava crer naquilo que a cartomante falou.
A questão D, então, também tá certa, justamente por aquilo que eu falei, de que era de expectativa, e porque o Machado de Assis gostava muito de ironia e é algo que está muito presente nas suas obras. A questão E, então, está correta justamente pela busca do realismo de retratar a verdade sem todos esses enfeites e fantasias do romantismo. Em A Cartomante, há uma estreita relação entre a estrutura da narrativa e o ato de jogar. Assinale a alternativa que não estabelece uma relação correta entre a narrativa e o jogo. A. No plano metafórico, Rita e Camilo jogaram mal, pois acabaram sendo assassinados por Vilela. B. No sentido figurado, Camilo joga com Rita quando impede a amante de ganhar no jogo de damas e xadrez. C. Há uma disputa entre Camilo e Vilela por uma mesma mulher, Rita. Há vários contrastes entre eles, a idade, a profissão, o nível cultural. D. Existe um jogo entre narrador e leitor. O primeiro vai armando situações ambíguas no percurso da narrativa, desafiando o segundo a prosseguir na leitura, surpreendendo no final. A primeira alternativa, então, ela vai estar correta justamente pelo final que a gente já conhece. A alternativa B, então, está errada, porque em nenhum momento do conto aparece Camilo ou Rita jogando xadrez ou damas, e também porque se for para você levar no sentido figurado, como diz ali na alternativa, você teria que ir um pouco além da frase. Isso meio que dá a impressão de que a pessoa que fez a alternativa está tentando enganar quem não sabe o que é sentido figurado e quem não leu o conto também. A C está correta, porque sim, o Camilo ele tem 26 anos, ele trabalha em um cargo público e ele é visto como ingênuo na vida. Já o Vilela, ele tem 29 anos, ele seguiu carreira de magistrado e futuramente ele vai abrir a sua própria banca de advogados. Então sim, existem essas diferenças. E sim, ambos estão atrás da mesma mulher, sendo que Vilela já era casado com Rita antes do Camilo se interessar por ela. A D então também está correta, justamente por aquilo que eu já disse, de que no começo o narrador ele vai jogar um mistério pra gente com aquela frase, e aí o livro vai se desenrolando e vão surgindo várias dúvidas do que vai acontecer, e no final ocorre uma quebra de expectativa. Então foi isso, é um vídeo um pouco diferente, mas eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixe ali nos comentários ou sugestões também. E acompanhe os próximos vídeos do canal e até a próxima!